Fala aí galera, tudo beleza? Tranquilo com vocês? Pessoal, vamos para a nossa aula de literatura e em literatura nós vamos começar a estudar os gêneros literários, certo? Nós vamos estudar os gêneros literários, é bacana, é importante para a literatura, é uma introdução que é feita para nós começarmos a estudar as escolas literárias, certo? Romantismo, modernismo, aquela coisa toda, enfim, trovadorismo, quientismo, enfim, é uma introdução para nós começarmos a estudar as escolas literárias. Gêneros literários, certo? O objetivo dos gêneros, de estudarmos os gêneros literários é aprender os gêneros, quais são as características dele e nos aprofundar também a respeito desse assunto e a respeito desse tema. O princípio é a individualidade. Quando nós vamos fazer a interpretação desse gênero, nós vamos estudar a fundo, tá? Nós vamos começar com o gênero dramático. E eu coloquei uma imagem para você ali. Essa imagem representa a imagem do teatro, tá? Então se liga, gênero dramático, ele está ligado ao teatro. E eu coloquei para você ali as duas máscaras que representa e é um símbolo do teatro no mundo, tá? Então, o gênero dramático, ele vai falar muito a respeito das encenações, dos gestos, das ações, das falas, a junção de tudo isso. Lembre-se do teatro que você vai entender aí o que é o gênero dramático. Começando então, o adjetivo dramático mantém uma estreita ligação com o termo drama. Dramático e drama são conectados, gente, beleza? O significado é o que? Ação. Luz, câmera, ação, beleza? Nós estamos falando do gênero dramático que tem tudo a ver com teatro. Bora! Essa ação ela é representada por meio de encenação de atores. Como eu falei para você, entra em cena aí os atores, eles estarão encenando, eles estarão aí produzindo. No palco são peças fundamentais, os atores são fundamentais em um palco. Vamos para as principais características do gênero dramático, certo? Encenação, olha lá, ó. O que tem a ver isso? O que é isso? Encenação. Encenação cênica, né? Da cena. Uma linguagem gestual, trabalha muito com gestos. Ser ou não ser, eis a questão. Né? Vai trabalhar muito com gestos, com expressões. Fala muito também a respeito, trabalha muito com a sonoplastia. Gente, o teatro, as ações, né, dos atores e o som são totalmente ligados, totalmente conectados. Guarda isso daí. Presença de diálogos e monólogos. Diálogos, quando nós temos de duas ou mais pessoas falando, se comunicando. Diálogo, ó, di vem de dois. Então, diálogo, duas ou mais pessoas falando, duas pessoas ou mais conversando. E monólogo, mono significa um. Monólogo, então, é uma pessoa representando, encenando sozinha, aí de forma individual. Eu fico reforçando para você entender, tá? Então, sozinho é óbvio que é individual. Isso é pleonasmo, tá? Partiu! Predomínio do discurso em segunda pessoa. Nos teatros, nós usamos muito isso. O tu, o vós. Então, predomina-se a segunda pessoa no gênero dramático. Seguindo a estrutura dramática, então, os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos. Perdão. São chamados de dramaturgos, que junto aos atores que encenam o texto, são os emissores, ou seja, eles vão passar a mensagem, vão transmitir aí a mensagem ao público. E o público é chamado de receptor. Então, o nosso público aí são os receptores, as pessoas que vão receber a mensagem através das ações, né, e dos sons, tá? Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagem, olha o que nós temos lá. Nós temos então os personagens que são os protagonistas. Quem são os protagonistas, gente?
protagonistas são os principais, são os mais importantes. Nós temos então no gênero dramático os protagonistas. Temos também os atores, os personagens secundários, o nome já diz, são menos importantes. Nós temos também os figurantes. Gente, quem são os figurantes? Não falam, só andam lá por trás dos atores, dos protagonistas. Esses são os figurantes, certo? São compostos por espaço cênico, ou seja, o espaço do palco, né, do teatro, o espaço lá do palco, e fala também muito a respeito do tempo. Continuando, destituída de narrador, o gênero dramático geralmente não tem narrador. O enredo é retratado pelos próprios personagens do espetáculo, mantendo uma perfeita sintonia entre a palavra verbalizada, falada, e o público que está assistindo, o espectador. Então, no gênero dramático, geralmente nós não temos o narrador. Professor, mas eu já vi alguns com narrador. Ótimo, mas geralmente a característica é sem narrador, certo? Cultuado desde a antiguidade, nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito da origem do gênero dramático, tá? Sua origem deve-se aos gregos, haja vista que em suas festas religiosas homenageavam aí aos deuses, né? Ao deus Baco, Dionísio, enfim, e entre esses principais dramaturgos figuras-se. Nós temos lá, nós temos o Ésquilo, Prometeus, acorrentado, o Sófocles, Édipo Rei, é bem conhecido, o Eurípides, Medeia, as Bacantes, Aristófanes, a Paz, Assembleia de Mulheres, Antífanes, que é o Menandro. Menandro também é muito famoso. Dentre as características que nós temos aí nesse gênero dramático, tal modalidade estão, de novo, olha como os atores são importantes. Nós temos os atores que, em consonância com outros elementos, como figurino, maquiagem, o cenário é muito importante, a questão dos gestos, de novo, você viu que vai enfatizando, vai reforçando para que você entenda, tá? Reproduzem a história em forma de dialetos, conversa, tá? Divididos em atos e cenas. Atos e cenas são formas de organizarmos aí o texto, a história. E a ação propriamente dita é retratada numa sequência linear, constituída pela exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, tá? Gente, são as partes da história. Tem lá o início, o meio, as ações, o desenvolvimento, os conflitos e acaba aí tem o clímax, que é o ponto alto da história, é o ponto mais top ali, o fervo e tal, e acaba aí no desfecho, tá? Sobre o gênero dramático, eram várias as espécies que representavam o gênero em questão, dentre elas destacam-se. Agora nós vamos ver aqui as espécies, os tipos de gêneros dramáticos que nós temos, tá? Primeira delas, a comédia. Cara, eu curto muito comédia. A galera também gosta, eu acredito que você que está assistindo essa videoaula também goste muito do gênero, do tipo desse tipo de gênero dramático, a comédia, tá? Que para Aristóteles era a limitação de homens inferiores, não quanto a toda espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo, de caráter cômico, comédia de caráter cômico. Tinha o cotidiano como temática, então eles falavam, retratavam temas do cotidiano, eles iam satirizando lá os defeitos, iam dando risadas dos defeitos dos seres humanos e isso acabava chamando a atenção da sociedade e, mano, esse gênero é muito top. Tá? Fala aí do rabugento, do apaixonado, do mesquinho, desse tipo de pessoas. A estrutura, como que é a estrutura aí do gênero comédia? Tem a situação inicial, complicada inicial, mas no final tudo vai acabar bem. Gente, na comédia geralmente tudo acaba bem, quando nós estamos falando do gênero dramático, da comédia e do teatro. Seguindo, depois da comédia,
nós temos a tragédia. Se a comédia é um sarro, é engraçado, tem várias peripécias, a tragédia é diferente. Que para o filósofo era a imitação de uma ação de caráter elevado, suscitando o terror e a piedade. Caraca, a tragédia tem a ver muito com terror. Tendo como efeito a purificação dessas emoções, retratada por um caráter mais sério e solene, com personagens humanos, pertencente às classes nobres, como reis, príncipes, que sofriam nas mãos dos deuses e do destino. Olha isso, os reis, os príncipes, sofriam na mão dos deuses, né? Sua estrutura consistia em uma ação inicial feliz, começava tudo bem, tudo feliz, tudo mil maravilhas, mas aos poucos ia mudando. O final era ruim, o final era trágico, gente, né? O final aí existia tragédia, na qual a temática era baseada no sofrimento e na desgraça do protagonista. A comédia é para você dar risada, é legal, é engraçado, é top. E a tragédia é aí, o nome já diz, né? Uma tragédia, o final não é legal, no final alguém sempre acaba se dando mal. Seguindo, a junção da comédia com a tragédia, olha lá, ó, a tragicomédia, na qual o drama misturava elementos trágicos e elementos cômicos. Nós temos aí então a tragicomédia. Fechou? Nós vimos aí três temas já: a comédia, a tragédia e a mistura deles, que é a tragicomédia. Continuando a respeito do gênero dramático, gente, o alto é um meio, é um método também, é um estilo, é uma maneira de se fazer, tá? Drama, ok? O gênero dramático. O que é o alto? O alto, então, é uma peça curta, geralmente de conteúdo religioso. Essa aqui é a principal característica do alto. O alto geralmente trata de temas religiosos. Ele mistura o religioso com o profano, tá? Religioso e profano. E, sobretudo, simbólico, uma vez que os seus personagens não eram humanos, e sim entidades abstratas. Olha isso, cara! Então vai tratar lá sobre seres que não eram humanos, deuses, semideuses, espíritos, enfim, né? Aquela mistura do religioso e do profano. Caracterizado pela hipocrisia. Gente, eles trabalham muito a respeito da hipocrisia nos autos. Você vai ver em arte também. Em arte vai falar muito sobre os autos, caso você já não tenha visto, fala sobre os autos, tá? Fala da hipocrisia, fala da bondade, da luxúria, das virtudes, enfim. Eram representados por ocasião de grandes festas religiosas, nos pátios ou no interior das igrejas e muitas vezes nas praças. Então, o que é interessante que você saiba dos autos? Os autos, eles tratam do religioso e ao mesmo tempo do profano. Seguindo, farsa. Então, olha só, nós temos também um outro tipo de gênero dramático, que é a farsa. A farsa é representada por uma pequena peça teatral. É uma peça teatral curta, surgida aí por volta do século XIV, cujo objetivo, olha o objetivo da farsa. O objetivo era despertar riso por meio da representação de situações ridículas. Os caras pegavam situações ridículas do cotidiano, enfim, e representavam. Se parece muito com a comédia. Então a farsa parece também com a comédia. Pega lá as situações de riso, as situações ridículas e vai representar nos assuntos do dia a dia. Situações grotescas, engraçadas, enfim, tá? Fala a respeito de costumes e tudo mais. Bora então! Nós temos aí, vimos vários tipos de maneiras de representarmos o gênero dramático. Vimos a comédia, engraçado e tal, pá, que para rir mesmo. Vimos a tragédia, que não acaba tão bem assim, geralmente os protagonistas se complicam. Vimos a tragicomédia, que é a mistura de comédia com tragédia, acontece, tem essa maneira também. Vimos os autos, que mistura
o religioso com o profano ao mesmo tempo, trata de questões de assuntos da igreja, enfim, assuntos religiosos e profanos. A farsa, que querendo ou não acaba se parecendo com a comédia, e nós vamos para uma questão do Enem de 2009. Gente, olha, caiu gênero dramático no Enem. Nós temos ali o enunciado, que é um texto, né, vai falar ali sobre o gênero dramático, o que é o gênero dramático. Bem rápido eu vou ler para você e depois nós vamos ver qual é a opção correta. Então vamos lá. O gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediário entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, agir, né? E quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco. Tudo que nós falamos até agora. Atuando e dialogando entre si. Lembra lá que tem o diálogo e o monólogo. Diálogo mais de uma pessoa, monólogo uma pessoa representando. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada. Qual é a estrutura do gênero dramático? Vamos lá. 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com a lógica uns aos outros e a ação. Precisam estar conectados. O tema, o assunto, os atores, tudo ligado, tudo conectado. 2. Pela ação dramática, a trama estar... cadê aqui? A trama, o enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir dos personagens encadeados, a unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax, desfecho. Perceba, é um resumo de tudo aquilo que nós falamos. Está aqui, ó, na questão do Enem. Então é importante. 3. Terceira característica de estrutura. Pela situação ou ambiente, que é um conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo e autor é a mesma coisa, é a mesma pessoa, deseja expor ou a sua interpretação real por meio de representação. Então, ali nós vimos o que é o gênero dramático de forma reduzida. Aí vem a pergunta: considerando o texto analisado e os elementos que constituem o espetáculo teatral, conclui-se que... Vamos ver qual é a opção correta. Gente, será que o resumo, né, a opção correta em relação ao gênero dramático é a A? A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Gente, no gênero dramático não tem o coletivo? Errado! No gênero dramático nós precisamos unir tudo. História, cenário, o tema, as pessoas, os atores, enfim, tudo precisa se unir. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica, é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. O cenário é construído de forma independente, não tem nada a ver com a história, nada a ver com os atores, nada a ver com a encenação. Gente, é errado também. Lembrando, está tudo conectado, uma coisa liga a outra. Essa é a sequência. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Interessante a C, hein? E eu digo para você que a letra C é a resposta correta. Por que não é a D? O corpo do ator na cena tem pouca importância. O que? O corpo do ator tem pouca importância? É uma das coisas mais importantes. Ele vai lá, seus gestos, suas expressões, a sua encenação, a representação corporal é muito importante.
já para por aí, não é AD. E último, letra E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independe do processo de produção. Não, a iluminação e o som do espetáculo está conectado com as demais ações, os demais projetos, tudo está conectado. Então a resposta correta era a mesma, a letra C, certo? Temos ali a opção correta, a letra C. Beleza? Gente, na nossa aula de literatura de hoje, nós não vamos mandar atividade para você, eu já mandei na aula anterior, então nessa aula não tem atividade de casa, você não vai precisar fazer atividade. Vimos hoje então a respeito do gênero dramático, certo? Conhecemos um pouquinho a respeito da história do gênero dramático, vimos lá quais são os diferentes tipos, conceitos do gênero dramático também. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto, até a próxima aula de literatura. É nóis!